Oi, gente, vamos dar início à nossa segunda parte dos vídeos que tratam da competência dos juizados especiais cíveis. Por que que eu estou fazendo vários vídeos nesse sentido? Porque é um tema extenso, não é um tema curto, porém são poucos artigos, mas tem muitos detalhes. E porque principalmente, assim como a gente vai ver num vídeo que eu vou gravar sobre uma questão, sobre as questões que a FGV tem cobrado nas provas, nas seleções de juiz leigo, e de conciliadores, enfim, é um tema que sempre recorrente, que sempre está presente nas provas da FGV. Então, é importante a gente ter em mente, ter bem revisado e bem acertado este ponto, tá bem? Vamos lá. Nós já falamos no vídeo anterior dos 40 salários mínimos como aquele critério daquela competência em razão do valor, tá? Nós vamos agora falar um pouco da competência em razão da matéria, ou seja, das matérias que também são julgadas, podem ser julgadas no juizado especial cível, que estão, como já dito, lá no artigo 3º da Lei 9.099. Então, vamos começar com as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73, que são aquelas causas do antigo rito sumário. Hoje o CPC não trata mais desse tema rito sumário, ele nomeia com outro nome, tá? Mas gente, vocês vão me perguntar, então, como a Lei 9.099 faz menção, né, ela é anterior, é de 95, ela faz menção, então, na época, claro, ao CPC de 73, mas será que esse artigo ainda está em vigor? Sim, gente, porque o próprio CPC de 2015, o atual CPC, lá no artigo 1063, ele determina a vigência desse artigo revogado para fins de juizado especial, né, até que haja uma lei específica alterando, o que até o momento não houve. Então nós temos que ler com atenção a todas aquelas causas que estão ali elencadas nesse inciso 2º do artigo 3º da Lei dos Juizados. Vou dar como exemplos: causas do rito indenizatórias por acidente de trânsito, cobrança de honorários de profissionais liberais, sempre aí limitado, não vamos esquecer também do critério da competência e razão do valor, do critério limitado até 40 salários mínimos. Pois bem, vamos para a segunda hipótese: ação de despejo para uso próprio. Gente, aqui é um tema muito particular, porque aqui não invade só a questão da letra fria da lei. Se nós lermos esse artigo, nós vamos precisar de mais informações para resolver a prova e até eventualmente para elaborar um parecer, se for nesse sentido, tá? Gente, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que, de acordo com o enunciado 4 do FONAGE, né, nos JECs, a interpretação ela é restritiva deste artigo. Então, ela só cabe ação de despejo para uso próprio, aquela ação prevista no artigo 47, inciso 3º da Lei do Inquilinato. Anote aí. Por quê? Porque esse artigo ele fala exclusivamente da locação residencial. Embora haja alguma divergência em âmbito nacional, se alguma parte pode requerer, por exemplo, despejo para uso próprio para fins comerciais, o enunciado 4 do FONAGE fala nesse sentido, de que só cabe ações de despejo para uso próprio para fins residenciais, tá? E o que eu quero até aproveitar, gente, já falar da questão do FONAGE. Muita gente talvez pergunte o que é afinal esse FONAGE. FONAGE são os Fóruns Nacionais dos Juizados Especiais, tá? E esses FONAGEs, eles são encontros de entendedores, de juízes, de doutrinadores, de todo mundo que estuda a matéria e acaba uniformizando entendimentos, conceitos, orientações. Então, esses enunciados, eles equivalem aí como se fossem as súmulas não vinculantes, é claro, porque o magistrado, o juiz leigo ao elaborar o parecer, não está obrigado a necessariamente seguir um enunciado do FONAGE, mas ele é uma orientação, ele é uma uniformização de entendimento, assim como são as súmulas, e ele traz um norte, ele tem quase um efeito aí de doutrina de jurisprudência, tá? Só para explicar para vocês. Vamos prosseguir aqui. Outro ponto importante também: os tribunais aqui não têm, e principalmente o Tribunal do Rio Grande do Sul, e eu trago aqui um julgado de relatoria
da juíza Maria Cláudia Cachapuz, do julgado agora recente, em 21 de dezembro de outubro de 2025, o julgado de número 500.904, 024, 2024, 164, da primeira turma recursal, que é mais ou menos o entendimento das outras turmas recursais aqui do Rio Grande do Sul, que o juizado é incompetente para julgar ações de despejo que tenham cumulação, pedido cumulado com cobrança de aluguéis. Então, se você quiser ajuizar ação de despejo para uso próprio e, ao mesmo tempo, já aproveitar e pedir aluguéis atrasados, o juizado, provavelmente, o juiz, ele vai extinguir o processo e você vai ter que entrar numa vara competente para tal finalidade. E as turmas recursais têm mantido esse entendimento. Por isso é muito importante. Então, 2 pontos. Só para uso residencial e, segundo ponto, não pode acumular com outra ação, tá bem? Vamos lá para as ações possessórias, também é competente sobre imóveis que não excedam os 40 salários mínimos, tá? E relembrem, vejam lá os conceitos, quais são as ações possessórias: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Dei uma revisadinha, não vou entrar aqui, senão fica muito extenso, tá? Lembrem também que o enunciado 8 do FONAGE, ele diz o seguinte, que ele fala que, no geral, as ações que têm ritos especiais não cabem dentro dos juizados, mas o entendimento que prevalece é que as ações possessórias podem sim ser ajuizadas dentro dos juizados, por disposição expressa dessa lei. No entanto, a gente tem que estar atento se, por exemplo, a parte quiser uma reintegração, uma tutela de urgência, uma liminar dentro dessa ação possessória, ela provavelmente vai ser designada, a critério do magistrado, uma audiência de justificação prévia, para analisar se é caso ou não, se a pessoa tem aqueles requisitos posse anterior, enfim, tá? E aí, provavelmente, essa ação não vai caber dentro dos juizados, porque sai muito fora daquele rito sumaríssimo que nós estamos tratando, tá bem? Vamos agora para a quarta hipótese, homologação de acordos extrajudiciais, tá? Aí o artigo fala em qualquer valor, não está limitado aos 40 salários mínimos. Onde eu li isso, senhores e senhoras? No artigo 57 da Lei 9.099. Então é possível que a parte entre com a homologação. Claro, depois a gente vai especificar. As partes que podem demandar nos juizados, elas são específicas. Nem todo mundo pode demandar no juizado, ser autor de ação no juizado, e nós vamos ver isso mais adiante, mas se quiserem já podem lendo os próximos artigos da Lei 9.099, que vocês já vão sair estudando, saindo à frente, tá bem? Lembrando também que a última hipótese, depois mais uma última dica, que é uma dica de ouro. Os JECs também, eles têm competência para promover a execução, ou seja, o cumprimento. Hoje se fala mais em cumprimento, né? O cumprimento de sentença ou a execução de algum título dos seus próprios julgados. Aqui é um critério funcional, uma competência funcional. Dos seus próprios julgados, gente, a gente não fala mais em competência relativa. Não existe a possibilidade de eu querer pedir o cumprimento de uma sentença do juizado, de um parecer homologado, numa justiça comum, por exemplo. Eu tenho que, com certeza, ajuizar esse cumprimento, requerer esse cumprimento dentro dos próprios juizados. Aí seria uma competência absoluta, não tem como a parte querer escolher não fazer assim, tá? E também a competência dos títulos executivos extrajudiciais, ou seja, acordos firmados aí na esfera extrajudicial, que tenha os requisitos legais, contratos, títulos de crédito, enfim, todo e qualquer título executivo extrajudicial eu posso ajuizar, pedir a execução, aqueles atos que vão cumprir a decisão, muitas vezes uma penhora, a intimação da parte para que ela pague, um cisbajude, um bloqueio de valores, seja o que for, um mandado, então, de despejo, um mandado de reintegração, enfim, tá? Todos esses títulos, eles podem ser ajuizados desde que não ultrapassem os 40 salários mínimos dentro dos juizados especiais cíveis, tá? Gente, por fim, dica aí de ouro. O enunciado 30 do FONAGE, ele fala o seguinte, que o elenco trazido no artigo 3º, que nós já estudamos todo nesses 2 vídeos, na primeira e na segunda partes,
ele é taxativo. Então, se porventura isso for exigido na prova, então lembrem-se que o rol ele é taxativo. O que, que é o rol taxativo? Ele é exclusivo, ele é único e exclusivo. Ele não tem aquela hipótese lá que muitos artigos, sim, nas demais hipóteses previstas em lei, ou a critério do magistrado em outras hipóteses. Ele é fechado, ele é hermético, fechado, ele é somente naquelas hipóteses que estão previstas ali. O que sair daqueles incisos ali, o que for extrapolar ali, provavelmente vai haver a extinção do processo sem resolução de mérito e a parte vai ter que ajuizar na vara comum, tá bem? Gente, por hoje é só. Se gostarem, compartilhem, tá? E fiquem aqui para mais dicas e mais vídeos. Muito obrigado, bons estudos!